Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Vamos analisar a expressão de Bolsonaro "e daí?", comentando sobre os 5.000 mortos. O Brasil ter atingido um nível acima de 5.000 pessoas falecidas por Covid-19. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações, curtam e compartilhem. Bem, na noite de ontem, 28/4, o Bolsonaro, ao ser questionado por repórteres sobre essas mortes, disse: "E daí? O que significa esse daí? Vamos investigar sob diversas óticas, né? A primeira delas, ele aí expressou o que ele sempre foi. Em toda a sua carreira parlamentar, ele foi essa pessoa com desprezo à vida, com desejo de morte, com a necessidade de ser desprezível em vários aspectos e com vários setores sociais. Se antes ele era desprezível com as mulheres, os negros, os homossexuais, com os nordestinos, agora ele estendeu todo o seu desprezo para todos os brasileiros, para todas as famílias que lamentam os seus mortos. E daí? Não me importa, não me interessa, não significa nada. É isso que ele quer dizer, a primeira coisa. Mas por que ele diz isso? Será que é um simples arroubo, uma coisa que ele diz impulsivamente? Não, é uma formação. Ele recebeu uma formação para ter esse desprezo à vida. Só que quando ele era um deputado do baixo clero, pouca influência tinha, mas agora, como presidente da República, ele está causando uma tragédia ao fazer um grupo grande de pessoas seguirem suas orientações, ou seja, que descumprirem as orientações necessárias para evitar o contágio da Covid-19. E ele quer que haja o contágio. Ele se expressou dessa forma o tempo todo. Ele minimizou a pandemia, ele atacou as medidas do seu próprio ex-ministro de saúde, o Mandetta. Ele trocou o ministro. Ele é favorável a que não haja proteções. Ele quer que haja o contágio coletivo. Ele quer que o número de mortes, inclusive, se amplie. Bem, mas isso tem um sentido. Por quê? Qual é o sentido? O sentido é de que esses governos que têm orientação muito próxima ao nazismo ou nazistas, esses governos queiram que a morte se espalhe, que a insensibilidade seja sistematicamente ensinada, que as pessoas percam a capacidade de se indignar com a injustiça com os outros, para que as pessoas achem a injustiça algo normal, que um bolsonarista faça de conta que vai dar dinheiro para um mendigo, um morador de rua, e o agrida com um tapa na cara, que um outro bolsonarista vá para um restaurante com uma suástica numa faixa no braço, para que as pessoas, eles preparam esse movimento, o movimento de uma divisão tão profunda, em que o grupo dele, que mesmo que seja um grupo reduzido, menor, alguns dizem 20%, de pessoas que são absolutamente identificadas com o seu pensamento, esses 20% estarão dispostos a tudo, inclusive a massacres, a genocídio, ao ataque. Como deter esse processo? Só existe uma forma de deter. Todo movimento dele deve ser bloqueado. Todo movimento que busca essa confirmação, essa formação sistemática para a agressividade seja bloqueada. Porque aí a gente pode imaginar as piores coisas possíveis. Uma delas foi o Dia do Fogo, em que começou
uma articulação para queimar a floresta amazônica no ano passado, não sei se vocês lembram. A agressividade que é contra a floresta, que atingiu níveis recordes de desmatamento, pode ser usada contra partes da população brasileira. Ou contra países vizinhos, convencer as Forças Armadas, porque já houve essa tentativa, convencer as Forças Armadas a atacarem, por exemplo, a Venezuela. Governos desse tipo precisam criar estruturas fanáticas de agressividade para que eles consigam manter o controle total. Era o que no nazismo se chamava, Joseph Goebbels, ministro da propaganda, passou a chamar de guerra total. É o que eles querem, uma guerra total. Uma guerra permanente, agressiva forma de preparar as pessoas para uma ruptura tão drástica na sociedade brasileira que os grupos paramilitares que estão sendo formados, beneficiados agora por baixa vigilância sobre armamentos e munições, possam promover massacres generalizados pelas áreas mais pobres da cidade ou contra inimigos políticos. Não esqueçam, Bolsonaro foi eleito prometendo eliminar a petralhada, ou a esquerda, ou os comunistas. E aí, hoje em dia, na esquerda e nos comunistas, estão até o Sérgio Moro. Não esqueçam disso. Eles preparam constantemente esse processo. Não foi um simples descontrole psicológico. E daí? Eu não ligo para esses mortos. Que morram como moscas. Não é só... É também, mas não é só um descontrole psicológico. É uma tática. A tática da preparação do seu exército. Um exército contra o Brasil, contra a nação brasileira, contra a cultura brasileira, contra a diversidade no Brasil. É um ataque. Outros analistas começaram a analisar, e daí? O que é que eu posso fazer? Aí começaram a trabalhar, a dizer como se eles pudessem convencer Bolsonaro a fazer alguma coisa. Como se o Bolsonaro pudesse mudar sua atitude. Como se ele começasse a agir como presidente do Brasil. Como se ele tivesse responsabilidade social e humana para agir de forma diferente. Eu não vou... Acho interessante que os outros analistas digam isso, mas eu não vou seguir esse caminho, porque eu não tenho a mínima esperança de que ele vá mudar. De que em algum momento ele possa alterar a sua rota. Quem tem essa esperança foram os grupos da própria direita que trabalharam contra a esquerda e aceitaram, como quem diz, não, nós podemos controlar Bolsonaro. Esse grupo ainda não despertou. Ele é incontrolável para o conjunto da população. O seu controle está em outro local. O seu controle está no massacre.